E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tio Luiz. Eu estou fazendo o quê? É, Na parte da manhã de hoje, né, do dia 28/5, eu fiz uma aula com vocês, corrigindo a tarefa da semana anterior, como de costume, e também fazendo uma pequena revisão para a avaliação formativa de língua portuguesa, certo? Aqueles que perderam ou aqueles que durante a aula não conseguiram compreender muito bem como que vai ser a nossa avaliação formativa. Então, eu vou fazer aqui esse vídeo bem rapidinho. Espero que tenha no máximo 10 minutos para que vocês possam entender direitinho, ok? Bom, na semana passada nós corrigimos essas tarefas aqui, deixa eu passar diretamente, desse texto, né, O Fazendeiro e Seus Filhos, que é um texto que a gente observa. Atenção que lá no dia da prova você vai ter que ler um texto e você vai ter que prestar muita atenção aos pequenos detalhes, né, da história. Bom, eu vou ler para vocês bem rapidamente para poder explicar melhor. O fazendeiro e seus filhos. Um rico e já idoso fazendeiro, que sabia não ter mais tantos anos de vida pela frente, chamou seus filhos à beira da cama e lhes disse: Meus filhos, escutem com atenção o que tenho para lhes dizer. Não façam partilha da fazenda que por muitas gerações tem pertencido à nossa família. Em algum lugar dela, no campo, enterrado, há um valioso tesouro escondido. Bom, há um valioso tesouro escondido. Vou destacar aqui. Não sei o ponto exato, mas ele está lá e com certeza o encontrarão. Se esforcem e em sua busca não deixem nenhum ponto daquele vasto terreno intocado. Dito isso, o velho homem morreu e tão logo ele foi enterrado, seus filhos começaram seu trabalho de busca. Cavaram com vontade e força, revirando cada pedaço de terra da fazenda com suas pás e seus fortes braços, e continuaram por muitos dias, removendo e revirando tudo o que encontravam pela frente. E depois de ter feito todo o trabalho, o fizeram outra vez, e mais outra, duas, três vezes. Ou seja, os filhos reviraram a terra três vezes. Nenhum tesouro foi encontrado, mas ao final da colheita, quando eles se sentaram para conferir seus ganhos, ou seja, o lucro, né? Descobriram que haviam lucrado mais que todos os seus vizinhos. Isso ocorreu porque, ao revirarem a terra, o terreno se tornara mais fértil, mais favorável ao plantio e, consequentemente, a generosa safra. Só então eles compreenderam que a fortuna da qual seu pai lhes falara era a abundante colheita, e que, com seus méritos e esforços, haviam encontrado o verdadeiro tesouro. Esse pedacinho é muito importante. Os méritos e esforços, ou seja, méritos porque eles acreditaram, né, no caso, no que o pai falou, e eles tiveram mérito, ou seja, tiveram realmente uma imensa vontade de ir lá e procurar esse tesouro. E esforço, porque eles trabalharam muito. Moral: o trabalho diligente é em si um tesouro. Opa, qual que é o gênero que tem moral da história? Né? É a fábula, certo? E outra coisa, a gente percebe aqui, né, que tem três personagens, o fazendeiro e os filhos dele, certo? Bom, o que que é diligente? Porque fala aqui, né? Moral, o trabalho diligente é em si um tesouro. Significa que é o trabalho zeloso, cuidadoso, né? Ou a gente pode dizer que é um trabalho rápido, certo? Essa imagem aqui, ela estava lá na tarefa da semana passada. Isso aqui é mais uma pista para mostrar para vocês que se trata de uma fábula. Olha só, figura 1, fábula de Esopo, certo? Bom, a primeira pergunta que teve na semana passada foi essa. Os personagens dessa história são... Quais são os personagens? Bom, o rico e idoso fazendeiro e seus filhos, né? Os vizinhos, apesar de ter citado os vizinhos, mas eles não participaram da história, então eles não são personagens. Os irmãos e os vizinhos, os vizinhos de novo, né? Mas eles não foram. E na letra C nós temos um errinho aqui, né? Um fazendeiro, um idoso. Tá parecendo que são personagens diferentes. E não. O fazendeiro e o idoso é a mesma pessoa. Então, é o rico e idoso fazendeiro e seus filhos, certo? Na 2, o conselho dado pelo fazendeiro aos filhos foi para nunca dividir a terra. Você está bem claro lá, né? Ele aconselhou, nunca dividam a terra. Opa! Nessa 3 aqui nós temos essas expressões que estão em destaque.
mas ele está lá e com certeza o encontrarão. Quando você fala assim, ó, você com certeza vai passar, você com certeza tirar uma boa nota, eu estou expressando uma afirmação, né? Ou uma certeza mesmo, como a própria palavra já diz. Por isso que é a letra B aqui, ó, afirmação. E a outra, porque é respectivamente, significa na mesma ordem, com atenção. Olha só, presta atenção no verbo escutar. Escutem com atenção, certo? Escutem com atenção. Presta atenção nisso. Escutar com atenção é um modo de você escutar. Você podia escutar sem atenção, também é um modo. Escute com vontade, também é um modo de você escutar, né? Então é modo. A quatro, o tesouro encontrado na fazenda era constituído de esforço e muito trabalho. O tesouro que o pai estava falando não era ouro e pedras preciosas, não era nenhum bem guardado no cofre, tipo dinheiro, essas coisas, né? Nem objetos de valor, nada disso. Era o esforço e o trabalho que era o verdadeiro tesouro. Esse texto é uma fábula, já comentei com vocês. Tinha duas pistas principais. Primeiro, três pistas, né? Primeiro, que é uma narrativa curta. Segundo, que tem moral da história. E terceiro, que lá na figura sobre o texto fala que foi tirado de um livro chamado Fábula de Esopo. E na 6 nós temos questão de verbo. Isso daqui, vou fazer um asterisco. Ó, asterisco bem feio aqui, porque eu tô com o mouse. Estou escrevendo com o mouse e fica feio. Imperativo do verbo. Como assim? Meus filhos, escutem com atenção o que tenho para lhes dizer. Não façam partilha da fazenda. Bom, esses dois verbos aqui, eles estão no modo imperativo, certo? O modo imperativo, ele pode ser para expressar ordem, conselho ou súplica. Se for ordem, é porque alguém está mandando o outro fazer, né? É uma ordem. Imagine que uma pessoa, um chefe, né, ele vai falar para o seu funcionário executar alguma tarefa e aí você tem uma ordem, né? Você tem nas hierarquias, né, dos militares, você também tem uma ordem. Bom, agora conselho. O que é conselho? Bom, parece que a pessoa está te dando uma ordem, mas não, você percebe que pela conversa a pessoa está querendo te ensinar alguma coisa, né? Aconselhando a fazer de um jeito para que você tenha algum ganho. E terceiro, súplica. Pode ser súplica também. Súplica é a mesma coisa, de você pedir com muito fervor, como se fosse numa oração, por exemplo. Nas orações, quando eles falam assim, Senhor Deus, escutai-nos, né? Defendei-nos. Ou seja, a pessoa está suplicando, ou seja, pedindo com muita fé, muita vontade a outra pessoa, a um ser, né? A, a, a um ser divino, no caso, uma entidade religiosa. Agora, no dia a dia também isso pode acontecer, né? Às vezes você pede para sua mãe, para seu pai, para algum parente e tal, fala, nossa, por favor, eu quero muito ganhar um celular, não sei o quê, por favor, me dá um celular. Bom, é súplica, né? Bom, agora esperança não é algo que o verbo no imperativo destaca, né? Não dá sentido de esperança. Mas aí, qual dessas três alternativas, então, esses verbos aqui estão? E estão no sentido de conselho. Por quê? Porque o pai está falando com os filhos, aconselhando eles a fazer alguma coisa, né? Então, por isso que é a letra B. É preciso, então, olhar o imperativo e saber no texto o que que ele significa. Muito bem. Essa aqui é a literatura. Em literatura, é muito importante a gente falar, né, que o texto foi o mesmo, né, do fazendeiro e seus filhos, e aí pediu aqui para classificar o narrador. Só tem três tipos de narrador: narrador onisciente, observador e personagem. Quando é narrador-personagem, o narrador participa da história que ele está contando. A gente percebe que esse narrador não está participando dessa história, certo? O observador, ele não participa da história, ele conta algo que é possível ele ver de fora, né? Algo que ele não participa inteiramente por dentro. Já o onisciente, ele não participa da história também, mas ele sabe até o que se passa dentro dos personagens. Por mais que ele não participe da história, ele sabe de tudo, inclusive o que se passa dentro dos personagens. E é isso que acontece nessa história, por isso que é narrador onisciente. E o outro fala assim: explica a moral da história com suas próprias palavras. Eu escrevi com as minhas palavras, você podia escrever com as suas, né? O trabalho e o esforço são os verdadeiros tesouros que o homem pode ter na vida. Ou seja, que na vida você vai ter os verdadeiros tesouros se você trabalhar bastante. Bom,
E aí eu comentei o seguinte, né? É aí que chega a nossa revisão, de fato, para avaliação formativa. Presta atenção nisso. A avaliação formativa terá 4 questões de língua portuguesa e uma questão de literatura. Das 4 questões de língua portuguesa, a gente vai ter 2 questões de interpretação de texto, certo? Uma questão que é aberta, que é para escrever, e aí, nesse caso, eu quero que vocês escrevam frases completas, obedecendo os sinais, né? Letra inicial maiúscula no início da frase, né? Observe a ortografia, ou seja, escreva corretamente. Não abrevie as palavras assim como a gente faz no WhatsApp, né? Assim como a gente faz nas redes sociais. Colocar um VC, né? Colocar um P apenas no lugar do para. Não, escreva as palavras todas por extenso, né? Completas. E a segunda questão vai ser uma questão de marcar X de interpretação. Terceira questão e a quarta questão, elas serão de marcar X também, só que serão sobre verbo, né? O verbo no infinitivo e o verbo no modo e o modo verbal. Verbo no infinitivo, como está aqui do ladinho, ó, olha só, são aqueles que terminam em ar, er ou ir. É o verbo no seu estado natural, né? No seu estado de dicionário, certo? E aí eu fiz de manhã uma brincadeirazinha, né, com todos que estavam na aula. Uma das questões vai ser igual essa daqui, ó. No círculo está em destaque os verbos, certo? E aí eu vou te perguntar, né? Esse primeiro verbo aqui, ó, buscou. Joaquim buscou um peixe, né? Buscou, no infinitivo, é qual verbo? Ou seja, a mesma coisa de dizer buscou é do verbo buscar, certo? Fritá-lo. Fritá-lo é do verbo fritar. Conversastes. Conversastes é do verbo conversar. Dormira, ele não dormira também. Dormira é do verbo dormir. Imaginava, do verbo imaginar. Sorriu, do verbo sorrir. Devolveu-lhe, do verbo devolver, certo? Ou seja, tem um exercício que é isso, né? Tem um verbo que foi retirado do texto, ele está conjugado, ou seja, está igual a esses que estão aqui, né, no exemplo 1, 2, 3 e 4, e você vai dizer para mim como que é esse verbo no infinitivo. E aí você vai assinalar a alternativa. A outra, né, vai falar sobre o modo verbal. A gente sabe que tem 3 modos verbais. Tem o indicativo, tá bem feiozão aqui, né? Que expressa certeza. Esse C aqui é de certeza. Expressa certeza, é um fato, é uma notícia, né? Todas essas frases aqui, por exemplo, elas estão no modo indicativo, porque todas elas expressam certeza. Joaquim buscou um peixe para sua mãe fritá-lo, ou seja, tem certeza disso. Conversaste muito durante a aula, também tem a certeza sobre isso. Ele não dormira tão bem quanto imaginava, também tem certeza sobre isso, certo? Bom, em modos verbais a gente vai ter o quê? Nós vamos ter o subjuntivo. O subjuntivo expressa dúvida. Esse D feiozão aqui é dúvida. Dúvida de quê? Ah, eu tô com dúvida sobre uma determinada coisa. Então fala assim: Ah, se eu ganhasse mais dinheiro, eu poderia fazer isso. É uma dúvida. É porque é uma hipótese. Você não sabe se dá certo, se você pode, né? Então. E o imperativo a gente já conversou agora mesmo. Expressa ordem, pedido, conselho, né? Súplica. E é isso, né? Bom, as avaliações formativas, elas serão segunda, terça e quarta-feira. De língua portuguesa e literatura será às 10h30 na segunda-feira. Fiquem atentos e atentas. Eu vou enviar o link do Google Meet para uma aula no Google Meet para explicar mais ou menos como vai ser. E durante essa aula, né, eu vou colocar lá o link para vocês, indicar o link para vocês fazerem a prova. E aí, enquanto vocês estiverem fazendo o link, vocês podem voltar no Google Meet e perguntar para mim, professor, eu não entendi muito bem essa questão, blá blá blá, né? Na segunda-feira, antes disso, eu vou falar também da questão de literatura, que será uma questão de VOF, né? E é uma questão de comparação entre o texto literário e o não literário. Entre o texto que vai ter lá, que vai ser um literário, com o texto com o texto da prova de língua portuguesa, que não será um texto literário. Pode ser uma notícia, pode ser uma reportagem, né? Tudo bem com isso, pessoal?
Então é isso, né? Eu queria realmente aí gravar para quem perdeu, para fazer essa prova com bastante cuidado, com bastante atenção, com bastante carinho, que a gente precisa muito que vocês façam essa prova, para que a gente saiba como está sendo o desempenho de vocês, né? E como que a gente pode melhorar isso durante as aulas, ok? Então é isso, viu, pessoal? Obrigado e até segunda-feira. Até a próxima.